que será que Deus quer nos ensinar quando as coisas ficam difíceis? Já parou para pensar sobre isso? O que Deus quer instruir, moldar, nos capacitar em tempos difíceis? Essa pergunta é uma pergunta que invade todo o nosso ser. Porque tempos trabalhosos, tempos difíceis, parece ser cada vez mais uma dinâmica da nossa existência. Agora a pergunta é, por que o Deus de bondade, o Deus que é amor, o Deus de graça infinita, o Deus misericordioso, nos permite passar por processos tão difíceis? E aí vai uma pergunta confrontativa. Será que os processos são difíceis por natureza? Ou será que o grande problema é a resistência que eu tenho aos processos? Muitas vezes na nossa história, os processos se tornam mais dolorosos, não porque eles possuem natureza de dor, mas porque, por muitas vezes, dentro de nós existe uma resistência a cada um desses processos de Deus. Talvez você possa me perguntar, mas pastor, como assim? Como eu posso entender que não é a dor do processo, mas a dor da resistência? Me deixa tentar construir isso aqui com você. No livro do Êxodo, a Bíblia conta assim, que o povo faz uma oração a Deus. E o povo pede para que Deus liberte aquela nação da escravidão do Egito. Um povo oprimido, um povo em aflição. Eles fazem uma oração. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração. E Deus responde à oração, dizendo que ele desceria, porque ele tinha visto, ele tinha ouvido a aflição do povo e havia decidido libertar o seu povo da mão dos opressores egípcios. Deus levanta um libertador, o nome dele é Moisés, e você conhece essa história. E Deus dá uma ordem para Moisés tirar o povo do Egito. E mergulhando na leitura do livro do Êxodo, você vai saber que Deus, com mão forte, vai tirar o povo do Egito. Para isso, ele usa as pragas. A última praga, a praga da mortandade dos primogênitos, é a resposta final, a manifestação final para que eles possam sair da terra do Egito. Você sabe que eles não saem como escravos, mas saem como senhores. Deus, em uma só ação, em uma só atitude, ouvindo e respondendo, muda quem eles eram para quem eles estavam se tornando. Mas o fato é que, saindo da terra do Egito, eles vão entrar no deserto. E quando chegam no deserto, começa a fome, começa a sede, começa a escassez, começam-se os problemas, e é fácil, ao ler o capítulo 12, ao ler o capítulo 13, até o capítulo de número 16, você vai encontrar com facilidade, muitas vezes, os egípcios dizendo que a vida no Egito era melhor do que a vida no deserto. Que era melhor ter ficado, que era melhor ter morrido no Egito, que as águas eram melhores, que a comida era melhor, que o pão era melhor, que o trabalho era melhor. E aí eu te pergunto com sinceridade, será que o processo foi tão duro? Ou será que eles sempre resistiram a todo o processo que Deus estava estabelecendo? Porque não concordavam com o retornar no caminho quando Deus mandou ordenar o retorno de caminho. Murmuravam dizendo, por que voltar? Por que desgastar? Por que ser tão difícil? Quando Deus mandou acampar e não deu pão, eles reclamaram por que não ter pão.
Quando não viram carne, disseram: por que é tão difícil? Melhor é comer o peixe do Egito do que a falta de carne no deserto. O problema nunca foi Deus. O problema nunca foi a falta de Deus, nem a provisão que Deus tinha. Sempre foi a resistência do que Deus estava fazendo. Eu quero que você avalie a sua vida, o seu viver, os teus planos e os teus projetos. Será que de verdade, querida, a tua vida está sendo tão difícil, tão complicada, porque você está resistindo aos planos e projetos de Deus? Será que não está em você uma resistência absurda, incapaz de compreender quais são os desígnios de Deus para sua casa, para sua vida, sua família? Talvez você quer fazer na força do teu braço o que Deus não quer que você viva. Pare de resistir, pare de sofrer, pare de tornar o processo cada vez mais doloroso. Compreenda que Deus traçou um caminho para a tua vida, que Deus traçou um plano para o teu viver. Mergulhe nele, creia nele, confie nele. Pergunte a Deus diariamente aonde Ele está trabalhando em você e não resista. Meu desejo é que essa palavra confronte o seu dia, que ela te faça avaliar com mais clareza a maneira como você está vivendo. E se isso fizer sentido a você, quem sabe não pode fazer sentido a mais alguém. Portanto, se você puder, compartilhe com alguém, envie para alguém essa reflexão. E o meu desejo é que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.